de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, Dona Paula de Machado de Assis. Machado de Assis é considerado o maior nome da literatura brasileira, reconhecido mundialmente por seu personalíssimo estilo e o introdutor do realismo no Brasil. Foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Dona Paula, conto de 1884, foi publicado no livro Várias Histórias, que reunia contos e crônicas publicadas por Machado até 1891 na Gazeta de Notícias. No conto aparece, entre outras, uma das características que vai fazer de Machado de Assis um autor à frente do seu tempo, a polifonia, além de uma estrutura literária calcada em fortes personagens. No conto, Dona Paula, a sobrinha Venancinha e seu marido Conrado serão definitivamente deparados com a força da memória. Com vocês, os mais avassaladores e fortes pensamentos de Dona Paula. Não era possível chegar mais a ponto. Dona Paula entrou na sala exatamente quando a sobrinha enxugava os olhos, cansados de chorar. Compreende-se o assombro da tia. Entender-se-á também o da sobrinha, em se sabendo que Dona Paula vive no alto da Tijuca, donde raras vezes desce. A última foi pelo Natal passado, e estamos em maio de 1882. Desceu ontem, à tarde, e foi para a casa da irmã na Rua do Lavradio. Hoje, tão depressa almoçou, vestiu-se e correu a visitar a sobrinha. A primeira escrava que a viu quis ir avisar a senhora. Deixa eu avisar a Cianinha. Não avise. Deixe que eu mesma quero vê-la sem máscara, sem pintura, do jeito que está. O que está acontecendo? E foi pé ante pé, muito devagar, para impedir o rumor das saias. Abriu a porta da sala de visitas e entrou. Que é isto? Venancinha tirou-se aos braços dela. As lágrimas vieram-lhe de novo. A tia beijou-a muito, abraçou-a. Eu vim logo quanto pude. Sua mãe me avisará por carta. Coitadinha da minha pequena. Mas o que há? Não fique assim. Seja o que for, há de se resolver. E não há de ser nada, não é mesmo? Vamos, levante-se. Enxugue essas lágrimas. Conte-me o que se passa. O que é? Alguma doença ou... Antes fosse uma doença. Antes fosse a morte. Não digas tolice, mas o que foi? Anda, o que foi? Tia, a minha tia, eu... Venancinha enxugou os olhos e não pôde ir além destas 5 ou 6 palavras. As lágrimas se tornaram tão abundantes e impetuosas que Dona Paula achou de bom aviso deixá-las correr primeiro. Entretanto, foi tirando a capa de rendas pretas que a envolvia e descalçando as luvas. Era uma bonita senhora, elegante, dona de um par de olhos grandes que deviam ter sido infinitos. No fim de alguns minutos, Venancinha cessou de chorar e confiou à tia o que era. Uma briga, minha tia. Mas o que há de assombro nisso? Não há matrimônio em que algum momento não haja uma briga entre os dois. E isso só reforça o amor. Não foi uma simples briga, minha tia. Uma briga violenta. Tão violenta que chegou-se a falar em separação. E a causa?
A causa era ciúmes. Ciúmes, minha tia, a causa de todo esse mal. Desde muito que meu marido cismou com... Desde muito que o marido embirrava com um sujeito. Mas o problema tinha sido na véspera, à noite, em casa do comendador Venceslau. Vendo-a dançar com um tal sujeito 2 vezes e conversar alguns minutos, concluiu que eram amantes. Voltou amuado para casa de manhã. Acabado o almoço, a cólera estourou. E ele disse-lhe coisas duras e amargas que ela repeliu com outras. Onde está teu marido? Saiu. Parece que foi para o escritório. O escritório ainda é o mesmo? O mesmo. Descanse. Não há de ser nada. Daqui a 2 horas volto e estará tudo acabado. Calçava as luvas rapidamente. Titia, vai lá? Vou. Pois então, vou. Teu marido é bom. São arrufos. Gabinete 104? Vou lá. Espera por mim. E que as escravas não te vejam. Tudo isso era dito com volubilidade, confiança e doçura. Calçadas as luvas, pôs o mantelete e a sobrinha ajudou-a. Juro, titia, juro que apesar de tudo isso, eu adoro Conrado. Conrado era o marido, advogado desde 1874. Dona Paula saiu. Leve muitos beijos. Saiu levando todos estes beijos. Na verdade, novamente não podia chegar mais a ponto. De caminho, parece que ela encarou o incidente, não digo desconfiada, mas curiosa, um pouco inquieta da realidade. Em todo caso, ia resoluta a reconstruir a paz doméstica. Dona Paula, a senhora por aqui? E passado o primeiro espanto, não foi preciso que Dona Paula lhe dissesse o objeto da visita. Conrado adivinhou tudo. Dona Paula, adianto-lhe que tenho muito a dizer. Confesso que posso ter sido excessivo em algumas coisas. E, por outro lado, não atribuo à minha mulher nenhuma índole perversa ou viciosa. Mas é realmente hora de uma drástica decisão. Mas então pode ser uma fase, um fogo de palha. Se é só isso... Só isso. No mais, é uma cabeça de vento, muito amiga de cortesias, de olhos ternos, de palavrinhas doces, e a leviandade também é uma das portas do vício. Mas em relação ao tal sujeito que estava na casa do comendador ontem à noite, não tenho dúvida de que são amantes. Está certo, meu sobrinho. Estou de acordo que não seja a postura de uma dama recém-casada conceder uma contradança a outro homem, seja ele quem fosse, até mesmo fosse seu irmão. Mas foi só a noite de ontem. Não pode repensar. Só a noite de ontem? Ela não confessou toda a história? Não referiu-se aos outros fatos? 4 ou 5, o penúltimo no teatro, onde chegou a haver um escândalo? Parece que não revelou tudo. Não estou disposto a cobrir com a minha responsabilidade os desvarios da minha mulher, que tem amantes, mas por conta própria. Dona Paula ouviu tudo, calada. Depois falou também. Concordo, meu sobrinho, concordo. Minha sobrinha foi leviana, mas é próprio da idade. Moça bonita não sai na rua sem atrair os olhos, e é natural que a admiração dos outros a lisonjeie. Também é natural que o que ela fizer de lisonjeada pareça aos outros e a você, o próprio marido, que tem um amante. A vaidade de uns e os ciúmes do outro explicam tudo. Acabo de ver minha sobrinha chorar lágrimas sinceras. Deixou-me consternada, falando de morrer, abatida com o que você lhe dissera. E se você próprio só lhe atribui leviandade, por que não proceder com cautela e doçura, por meio de conselho e de observação, poupando-lhe as ocasiões, apontando-lhe o mal que fazem à reputação de uma senhora, as aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os homens? Não sei. Suas palavras são fortes, mas não sei se posso ceder. Sou homem. Seria uma desonra. Declarou a tia que entre eles estava tudo acabado. Está tudo acabado. Estava tudo acabado. E para animar-se, revocava mentalmente as razões que tinha contra a mulher. Foi então que Dona Paula propôs um meio termo.
Conrado, você perdoa-lhe, fazem as pazes e ela vai estar comigo na Tijuca 1 ou 2 meses. Uma espécie de desterro. Eu, durante este tempo, encarrego-me de lhe pôr ordem no espírito. Aceita? Está bem, aceito. Aceitou. Dona Paula, tão depressa obteve a palavra, despediu-se para levar a boa nova a outra. Conrado acompanhou-a até a escada. Apertaram as mãos. Dona Paula não soltou a dele sem lhe repetir os conselhos de brandura e prudência. Ouça-me, sobrinho. Ouça sempre a voz da maturidade. Seja manso, mesmo que seja por fora, pois sei que por dentro ruge um leão, mas é prudente. Não vá se arrepender e se entregar a um arrobo. Depois, fez uma reflexão natural. E vão ver que o homem de quem se trata nem merece 1 minuto dos nossos cuidados. É um tal Vasco Maria Portela. Dona Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Talvez a senhora o conheça. Vasco Maria Portela. Velho, antigo diplomata que... Não, esse está na Europa desde alguns anos, aposentado. Recebeu um título de barão. É um filho dele, chegado de pouco, um pelintra. Dona Paula apertou-lhe a mão e desceu rapidamente. No corredor, não tinha necessidade de ajustar a capa, mas o fez durante alguns minutos, com a mão trêmula e um pouco de alvoroço na fisionomia. Chegou mesmo a olhar para o chão, refletindo. Saiu. Foi ter com a sobrinha, levando a reconciliação e a cláusula. Todas as condições. Venancinha aceitou tudo. 2 dias depois foram para a Tijuca. Venancinha ia menos alegre do que prometera. Provavelmente era o exílio, ou pode ser também que algumas saudades. Em todo caso, o nome de Vasco subiu a Tijuca. Se não em ambas as cabeças, ao menos na da tia, onde era uma espécie de eco, um som remoto e brando, alguma coisa que parecia vir do tempo da velha e famosa cantora Stoltz, ou ainda do ministério do Marquês do Paraná, que já há muito deixou de ser ministro. Tempos idos, cantora e ministério, coisas frágeis, não eram menos que a aventura de ser moça. E onde estariam essas 3 eternidades? Todas já se foram, jaziam nas ruínas de 30 anos. Era tudo que Dona Paula tinha em si e diante de si. Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. Dona Paula repetia para si mesma o fato apagado da lembrança, mas que a tomava de volta como se acontecesse ainda ontem. Amamo-nos, partamo-nos um do outro, à sombra do casamento. Durante alguns anos, e como o vento que passa não guarda a palestra dos homens, não gosto nem da lembrança do que então se disse da aventura. A aventura acabou. Foi uma sucessão de horas. Horas doces e amargas, de delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, bebidas várias com que enchemos a taça das paixões. A taça, Dona Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber. A saciedade trouxe-me a abstinência. Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. Dona Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração. Mas nós não voltaremos à cidade tão cedo, minha tia? Perguntou Venancinha no outro dia de manhã. Já estás aborrecida. Não, isso nunca. Mas pergunto. Dona Paula fez com o dedo um gesto negativo. Tem saudades lá de baixo. Nenhuma. Dona Paula, enxergando entre linhas, achou que o gesto da sobrinha era excessivo. Eles amam-se, pensou ela. A descoberta avivou o espírito do passado. Dona Paula forcejou para sacudir fora essas memórias importunas. Elas, porém, voltavam, ou de manso ou de assalto, como raparigas que eram, cantando, rindo, fazendo diabo. Dona Paula tornou aos seus bailes de outro tempo.
As suas eternas valsas que faziam pasmar a toda a gente. As mazurcas que ela desandava a contar à sobrinha como sendo a coisa mais graciosa do mundo. E aos teatros, e às cartas, e vagamente aos beijos. Se eu conseguisse espiar para dentro do coração da minha sobrinha... Pode ser que achasse ali a sua imagem. E então, desde que esta ideia penetrou no espírito de Dona Paula, complicou-lhe um pouco a obra de reparação e cura. Era sincera, tratava da alma da outra, queria vê-la restituída ao marido. Conrado, na primeira visita que lhes fez, 9 dias depois, confirmou a advertência da tia. Entrou frio e saiu frio. Só estou aqui por obrigação de saber do estado das duas. Ainda está sob meus auspícios até que se dê a separação. Venancinha ficou aterrada. Esperava que os 9 dias de separação tivessem abrandado meu marido. Ah, não quero, tia. Não posso perder meu marido, não. Vai, se não quando, 2 dias depois daquela visita, estando ambas ao portão da chácara, prestes a sair para o passeio de costume, viram-se aproximar um cavalheiro. Venancinha dá um pequeno grito, fixou a vista e correu a esconder-se atrás do muro. Dona Paula compreendeu e ficou. Deixe que se aproxime. Eu quero ver o cavalheiro mais de perto. Viu-o dali a 2 ou 3 minutos. Que galhardo rapaz. Elegante, com finas botas lustrosas, muito bem posto no cilim. Tem a mesma cara do outro Vasco. É ele, o filho. O mesmo jeito da cabeça, um pouco à direita, os mesmos ombros largos, os mesmos olhos redondos e profundos. Nessa mesma noite, Venancinha contou-lhe tudo. Titia, até me envergonho de te dizer, vimo-nos nas corridas uma vez, logo que ele chegou da Europa. 15 dias depois, foi-me apresentado em um baile e pareceu-me tão bem, um ar tão parisiense, que até acabei falando dele ao meu marido na manhã seguinte. Conrado franziu o semblante e foi este gesto que me deu uma ideia que até então não tinha. Comecei a ver aquele homem, Vasco, com prazer, daí a pouco com certa ansiedade. Vasco falava-me respeitosamente, dizia-me coisas amigas, que eu era a moça mais bonita do Rio e a mais elegante, que já em Paris ouvira elogios a mim por algumas senhoras da família Alvarenga. Ele tem graça em criticar os outros e sabe dizer também umas palavras sentidas como ninguém. Não falava de amor, mas perseguia-me com os olhos e por mais que afastasse os meus, não podia afastá-los de todo. Comecei a pensar nele com interesse e quando nos encontramos batia-me muito o coração. Pode ser que ele visse então no meu rosto a impressão que eu passava. Dona Paula, inclinada para ela, ouvia. Tinha toda a vida nos olhos, a boca meio aberta, parecia beber as palavras da sobrinha, que pedia-lhe mais. Conta-me tudo. Pois então, foi me envolvendo. Ai, como me envergonho, titia. Venancinha criou confiança. O ar da tia era tão jovem, as advertências tão meigas e cheias de um perdão antecipado, que ela achou ali uma confidente e amiga. Já vês que teu marido tinha razão. Foste imprudente, muito imprudente. Eu sei que sim, mas juro que está tudo acabado. Receio que não. Titia. Tu ainda gostas dele. Juro que não gosto, mas confesso que gostei. Perdoa-me tudo, não diga nada a Conrado, estou tão arrependida. Repito que a princípio um pouco fascinada, mas o que quer a senhora? Ele declarou-te alguma coisa? Declarou. Foi no teatro, uma noite, no Teatro Lírico, à saída. Tinha costume de ir buscar-me ao camarote e conduzir-me até o carro.
E foi a saída. 2 palavras. Quais as palavras? Não quero saber. Não sei o que senti. Não me lembro dos primeiros 5 minutos. Creio que fiquei séria. Em todo caso, não lhe disse nada. Pareceu-me que toda a gente olhava para nós, que teriam ouvido. E quando alguém me cumprimentava sorrindo, dava-me a ideia de estar caçoando. Desci as escadas não sei como. Entrei no carro sem saber o que fazia. Ao apertar-lhe a mão, afrouxei bem os dedos. Juro-lhe que não queria ter ouvido nada. Conrado disse-me que tinha sono e encostou-se ao fundo do carro. Foi melhor assim, porque eu não sei o que diria se tivéssemos que ir conversando. Encostei-me também, mas por pouco tempo. Não podia estar na mesma posição. Olhava para fora através dos vidros e via só o clarão dos lampiões de quando em quando. E afinal, nem isso mesmo. Via os corredores do teatro, as escadas, as pessoas todas, e ele, ao pé de mim, cochichando as palavras. 2 palavras só. E não posso dizer o que pensei em todo esse tempo. Tinha as ideias embaralhadas, confusas, uma revolução em mim. Mas em casa? Em casa, despindo-me, é que pude refletir um pouco, mas muito pouco. Dormi tarde e mal. De manhã tinha a cabeça aturdida. Não posso dizer que estava alegre nem triste. Lembro-me que pensava muito em Vasco. E para arredá-lo prometi a mim mesma revelar tudo ao Conrado. Mas o pensamento voltava outra vez. De quando em quando parecia-me escutar a voz dele e estremecia. Cheguei a lembrar-me que à despedida dei ao Vasco os dedos frouxos e sentia, não sei como digo, uma espécie de arrependimento, um medo de o ter ofendido. E depois vinha o desejo de o ver outra vez. Ai, perdoe-me, titia. A senhora que quer que lhe conte tudo. A resposta de Dona Paula foi apertar-lhe muito a mão e fazer um gesto de cabeça. Afinal, achava alguma coisa de outro tempo. Ao contato daquelas sensações ingenuamente narradas, tinha os olhos ora meio cerrados, na sonolência da recordação, ora aguçados de curiosidade e calor, e ouvia tudo, dia por dia, encontro por encontro, a própria cena do teatro que a sobrinha a princípio lhe ocultara, e vinha tudo mais. A tia não lhe disse nada, deixou-se estar metida em si mesma. Depois acordou, pegou-lhe na mão e puxou-a. Sou-lhe terna, minha sobrinha, mas não posso deixar de ser austera. Desaprovo esse procedimento. E o amor? Você falava tanto em amor à época do matrimônio, do amor ao marido, a devoção. Foi tão eloquente que Venancinha não pôde conter-se e chorou. Veio o chá, mas não achar possível depois de certas confidências. Vou dormir, titia. Dona Paula, logo que ficou sozinha, foi encostar-se à janela que dava para a chácara. Ventava um pouco. As folhas moviam-se sussurrando. Paula, você lembra-se do outro tempo? Que eu era a moça mais bonita do Rio e a mais elegante, que já em Paris ouvira elogios a mim. Parecia-me escutar a voz dele. Eu estremecia. Cheguei a lembrar-me que a despedida me deram os dedos frouxos e sentia medo de o ter ofendido. E depois vinha o desejo de o ver outra vez. Olhava para fora através dos vidros e via só o clarão dos lampiões. Seguia-me com os olhos. E por mais que afastasse os meus, não podia afastá-los de todo. Comecei a pensar nele amiudadamente, com interesse. Quando nos encontramos, batia-me muito o coração. Você ouviu na série Contos no Rádio Dona Paula, de Machado de Assis.
Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes e Nelly Coelho. Participação especial de Araci Cardoso como Dona Paula. Músicas originais e seleção musical de Júlio Daim. Sonoplastia Marcelo Santos. Operador de áudio Ademil Reis. Locução de Luciano Gama. Produção de Nelly Coelho. Direção e coordenação geral Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia, EBC e Soarmec. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa para a CAL, Central de Atendimento ao Ouvinte, pelo telefone 2117-7853 ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio.